bem, pessoal? Aqui é o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Novamente, vamos aqui continuar os nossos encontros. Estamos gravando vídeos para tentar responder questões de assuntos do SSA. Vamos trabalhar hoje com o conteúdo Conhecimento Filosófico, que cai no SSA 2. É o primeiro conteúdo aí, sempre cai em uma ou duas questões. Coloquei aqui, como nos outros vídeos, algumas questões que são necessárias, que o aluno tenha uma certa intimidade aí para que ele consiga interpretar com mais cuidado as questões. Nesse vídeo nós vamos responder as questões de filosofia do SSA 2 de 2014 e de 2013. Então vamos lá. Questão 40. Atente ao texto a seguir. A pessoa vê lá uma figura. O que a filosofia nos ensina é o risco de tomar por certo aquilo que devíamos prestar atenção cuidadosa, bem como a possibilidade de descobrir, sob o prosaico comum e rotineiro, um universo de extraordinária riqueza e variedade, diante do qual podemos somente nos maravilhar. Então, é uma característica comum da filosofia que ela repergunte, que ela reanalise aquelas perguntas que já parecem com uma resposta pronta, né? Então a filosofia ela nos ensina o risco de tomar aquilo que deveríamos prestar atenção cuidadosa como algo comum, rotineiro ou prosaico, né? Regular, né? Sem importância. Às vezes aquela resposta que já parece dada, pronta, ela tem mais coisas ali que ela pode oferecer. Então, a postura filosófica é de não relaxar, não parar diante das respostas prontas, sempre questionar. No tocante ao conhecimento filosófico, assinale a alternativa correta. Falou um texto aqui com relação à necessidade que a filosofia nos imprime de perguntar e reperguntar novamente a mesma coisa e pede a alternativa correta. Letra A. O conhecimento filosófico é um conjunto de conhecimentos prontos, fechado em si mesmo, confundindo-se com a sabedoria. A filosofia nem é um conhecimento pronto, nem fechada em si mesmo. A filosofia estuda as coisas do mundo, as coisas da realidade humana. Então ela não é fechada em si mesmo. E, de forma alguma, podemos dizer que a filosofia é um conhecimento pronto, né? Se a filosofia não pode se deixar levar pelo que já parece respondido, pelo que já parece prosaico comum, então ela não se considera pronta, né? Encerrada. Então, a filosofia nem está finalizada, pronta, e também não é um conhecimento fechado em si mesmo. A letra A está errada. A filosofia é um conhecimento assistemático, que procura alcançar as explicações particulares sobre todas as coisas, A filosofia não busca conhecimentos particulares. A gente falou desse aspecto da filosofia. A filosofia ela é universalizante, ela busca o todo. Então, de certa maneira, essa parte está correta, porque ela tenta explicações particulares sobre todas as coisas, né? Mas mesmo assim, esse termo aqui ela não coaduna com não está de acordo com a filosofia, né? Ela não busca apenas explicações particulares. Quem trabalha com a busca de objetos particulares, de explicações particulares, são as ciências. Então, a mecânica estuda as engrenagens, a biologia estuda a vida. Cada ciência tem um objeto de estudo. O objeto da filosofia é o todo, é o universo na sua inteireza. E a filosofia não é assistemático. Assistemático é sem método, sem
sem uma ordem contínua. E a filosofia ela é metódica, né? Você precisa seguir um método para estudar. Toda ciência precisa, tanto a filosofia quanto a ciência. Então a letra B também está errada por causa desses termos. Letra C. O conhecimento filosófico é uma simples abstração independente da vida. A filosofia traduz o sentir do homem. A filosofia não é uma simples abstração. Errado. E a filosofia não é independente da vida. A filosofia trata de coisas próprias da vida do homem, desde a ética, o comportamento, até o sentido de existir do homem, o sentido de buscar as coisas da vida. Então, a filosofia trata das coisas da vida. E a filosofia não é uma simples abstração. Abstrair é distanciar-se, ir para o mundo do abstrato. A filosofia fala de coisas distantes, mas a filosofia também trata da vida mais imediata do homem, no sentido que trata do comportamento, da ética, do que é certo e errado. Então essa parte também está na filosofia. Não é uma simples abstração e a filosofia não é independente da vida. Letra D. A filosofia deve ser ensinada e estudada em virtude da resposta precisa e proporciona aos problemas que ela suscita. A filosofia não é capaz de trazer respostas precisas. Uma resposta precisa é uma resposta exata e definitiva sobre algo. A filosofia, ela pergunta e repergunta algo, como se aquele assunto não fosse possível como se aquele assunto não fosse possível de ser encerrado. Ela pergunta e pergunta novamente. Então, ela não vai vir com respostas precisas, fechadas, encerradas. Então, a precisão é uma característica das ciências, a matemática, a física, mas não da filosofia. Ela não vai poder ser precisa, ela não vai trazer respostas definitivas sobre os problemas que ela se propõe a levantar. Letra E. O conhecimento filosófico converte em problema os pressupostos da ciência. Sim. A filosofia se põe a si mesma como primeiro e fundamental problema também. Tem problemas que são levantados pela ciência e a filosofia converte eles em problemas também, né? Da mesma maneira que a ciência busca a ciência busca qual é a origem do universo, ou a ciência procura encontrar uma possível alma humana, ou a ciência tenta explicar o que são os sentimentos, o que é o pensar. Da mesma maneira, a filosofia converte muito desses problemas que a ciência estuda, ela converte em problemas filosóficos. E a filosofia põe-se a si mesma como problema. Como assim? A filosofia não é o amor pelo conhecimento. O principal problema da filosofia é o que é o pensar humano, o que é o conhecimento humano. Será que é possível alcançar uma verdade? O que é estudar e encontrar respostas, né? Então, essa busca pelo conhecimento é o principal objeto de estudo da filosofia. A filosofia questiona ela própria. Será que é possível uma ciência que busca conhecimentos? Então, essa é uma característica bem forte da filosofia, né? Então, a letra E aí da questão 40 do SSA 2 de 2014, a resposta é a letra E. 43. Sobre o pensamento filosófico, observe o texto a seguir. Então vamos lá, né? A gente tem aqui uma charge de Sócrates, né? Filho, existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, Sócrates dizendo que entre o céu e a terra existem mais coisas do que a gente imagina, né? Isso porque às vezes as pessoas estão querendo discutir coisas que estão muito além da terra, né? E só entre o céu e a terra já existe
muitas coisas para a filosofia discutir. A filosofia discute tanto as coisas que estão além da vida, quanto a vida propriamente dita, né? Aí aparece um OVNI ali, né? Um extraterrestrezinho e Sócrates já nos descobriu. Existem coisas além da vida, né? Além da nossa vida cotidiana aqui na Terra, né? Então, só uma discussão sobre isso, né? Vamos ao texto. A filosofia, que já foi todo saber teórico com os gregos e que a pouco e pouco se separou da ciência, nunca perdeu seu sentido universalizante e unitário. Duas características da filosofia. Ser universalizante, tentar entender o todo, e ser unitário, né? Ela tem uma característica única que é a pesquisa, né? Assim, tudo quanto existe, tudo quanto constitui o nosso mundo das formas mutáveis e do nosso mundo das formas imutáveis, tudo, enfim, forma o objeto da filosofia. Cada ciência tem um objeto, a filosofia estuda o todo. Por isso que nós a chamamos de universalizante. Com relação ao pensamento filosófico, então o texto aqui está falando do aspecto universalizante da filosofia, o quanto ela tenta abarcar o todo com uma visão só, visão de mundo, né? E aí vamos aqui ao texto, vamos aqui às alternativas que vão falar de características da filosofia. 1. A filosofia é a transcendência de todo saber fragmentário das disciplinas particulares. Então, sim, o que é fragmentário? É despedaçado, feito em pedaços, em fragmentos. As ciências têm conhecimentos fragmentários. Por quê? Porque cada ciência estuda um aspecto da realidade. A filosofia tenta estudar o todo, né? Então, a filosofia transcende, ou seja, a filosofia vai além dos objetos particulares e ela estuda o universo como um todo. Então, essa alternativa está totalmente correta. A ciência tem a sua visão geral do mundo, sim. As pessoas que não recorrem às explicações religiosas ou filosóficas e tentam explicar a vida a partir somente da ciência, eles têm uma visão científica da realidade, uma visão geral do mundo que é puramente científica, denominada também de concepção científica do mundo. Essa alternativa não fala da filosofia, mas ela, com relação a estudos filosóficos, ela está totalmente correta. Não falou nenhuma mentira aqui. Consiste a filosofia na constituição ativa do seu Consiste a filosofia na constituição ativa de seu próprio objeto, no colocar em marcha a reflexão. Sim, o objeto da filosofia é pensar. Uma das primeiras coisas que o ser humano que pensa tem que fazer é questionar o próprio pensar. Pensar o próprio pensar, aprender a aprender, questionar a capacidade humana de descobrir a verdade é refletir. Então, essa frase toda está correta com relação à filosofia. 4. A atitude filosófica perante o mundo é fundamentalmente de indagação. A atitude filosófica diante do mundo é o constante perguntar, indagar, questionar. Então, essa também está correta. Eita. O pensamento filosófico, muito longe de ignorar o mundo material, refletirá sobre ele mesmo. A filosofia não está separada da vida. Então, alguns pensam que a filosofia não fala das coisas materiais, só das coisas abstratas, subjetivas, longínquas. E a filosofia trata também de coisas materiais, do nosso mundo palpável, cotidiano. Então, essa também
traz informações corretas com relação à filosofia. Então, estão corretas 1, 2, 3, 4 e 5. Eu acho que tem uma pegadinha nessa questão aqui, ó. Quando eu estava respondendo sem olhar o gabarito, eu marquei essa daqui como errada. Porque a ciência tem a sua visão geral do mundo, denominada também de concepção científica do mundo. Sim, isso é completamente verdade. Mas eu achei que essa questão estava descolada do contexto. Mas segundo o gabarito oficial da UPL, está correta. Está correta. Porque como a frase é verdadeira, eu acho que ela deve ter a ver, eles entenderam que ela tem profunda relação com a filosofia, né? Então, de acordo com o gabarito, todas as questões falam de filosofia e se referem ao pensamento filosófico. Resposta à letra C. Vamos ao SSA de 2013. Questão 39. Observe a imagem a seguir. O pensamento filosófico nasceu no momento em que o homem teve clara noção de sua finitude e de sua contingência. Ou seja, o homem começou a questionar a realidade quando ele percebeu que ele era finito, ou seja, ele uma hora ia acabar, ele não ia durar para sempre, e de que ele era contingente, ou seja, existem aspectos da vida do homem que não importa o quanto ele se esforce, está longe do controle, do planejamento ou da análise dele. O homem é contingente. Como ser mortal e biologicamente imperfeito, como se problematizou a si mesmo como o mais agudo e dilacerante dos problemas. Qual é a coisa mais complicada do universo? Qual é a coisa mais maravilhosamente complexa? Sem sombra de dúvida, é o ser humano. E qual é a coisa mais complicada que o ser humano é capaz de fazer? Pensar. A filosofia identificou isso como o mais agudo, o mais urgente dos problemas. Pensar, o pensar humano. Não existe nenhuma outra realização no universo tão complexa e tão digna de ser estudada a partir da visão da filosofia, não é isso? Com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir. Com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir. Então, já sabendo que ele quer as corretas. Com relação a o conteúdo da filosofia, né? Quais estão corretas? Primeiro, a fonte criadora de sentidos do pensar filosófico é a fantasia humana. Então, se o aluno não souber o que significa a palavra fantasia, ele não vai acertar essa. Fantasia é ilusão, é erro de interpretação. Então, o pensar filosófico não é fruto da fantasia, de uma ilusão, de um erro da análise da realidade. A razão humana se conhece a si mesma e as suas leis e as submete a quaisquer interpretações. Não, a qualquer interpretação não. A mente humana tenta entender a interpretação que é correta, né? Mas antes de mais nada, esse termo aqui torna a alternativa claramente errada. A filosofia não é fruto de fantasia. A gênese da filosofia se encontra no simples sentimento de curiosidade e admiração. Não, essa frase já caiu em outra questão. São 3 passos para que a filosofia tenha que acontecer. São passos inevitáveis. Tem que acontecer um sentimento de admiração e de curiosidade com relação ao mundo. O mundo precisa chamar a atenção da pessoa. A pessoa emprega esforço para entender, captar o mundo. E aí existe um esforço de interpretação, ou seja, extração do sentido das coisas, encontrar o sentido, uma resposta para o porquê das coisas. Então, a admiração e a curiosidade é apenas o primeiro passo para que aconteça o pensar filosófico. A exigência de clareza e de livre crítica é própria do percurso filosófico. Sim,
Para que você estude filosofia, é necessário que você encontre um mínimo de clareza. A filosofia ela não é subjetiva como a arte e a poesia, cheia de jogos de palavras, né? A filosofia ela tenta ser clara para que a pessoa possa entender o que está sendo dito ali, né? Não que ela vai ser totalmente clara e objetiva como a ciência, mas a filosofia ela tenta não ser poética, subjetiva como a arte, né? Ela tenta colocar de maneira clara seus problemas, mesmo que as respostas não apareçam de maneira tão clara e cristalina, né? Livre de crítica é própria do percurso filosófico. Livre crítica, meu Deus, eu estava lendo livre de crítica, estava achando que estava errado. Não, isso aqui é correto. A filosofia ela precisa encontrar um campo de livre crítica, ou seja, ela precisa estar livre para criticar. Se um filósofo ele vive numa sociedade que é governada por dogmas religiosos inquestionáveis, ou se ela vive num local onde uma ditadura não permite a livre expressão, então esse filósofo ele não consegue florescer, ele não consegue se desenvolver. Ele precisa ter liberdade para criticar, para apontar erros, para questionar. Então a filosofia precisa de clareza e de livre espaço para crítica, para criticar, para questionar. Então nessa daqui está tudo correto. O anseio de conhecer, inerente à natureza do homem, conduziu ao pensamento filosófico, que é a forma mais nobre e profunda do pensamento humano. O anseio de conhecer, que faz parte da natureza humana, o homem precisa conhecer, se não através de respostas filosóficas, então de científicas, míticas, religiosas, mas o homem precisa conhecer. A falta de respostas cria angústia. O anseio de conhecer, próprio da natureza do homem, conduziu ao pensamento filosófico. A necessidade de conhecer criou a filosofia, que é a forma mais nobre e profunda do pensamento humano, né? Então, o filósofo ele considera a filosofia como o mais nobre, a mais sublime forma de conhecimento, porque ela não estuda só as coisas particulares, mas ela tenta descobrir as causas últimas do universo, os princípios geradores de tudo, né? Então, com relação às características da filosofia, essa alternativa também só tem informações corretas. O surgimento da filosofia teve origem quando alguns gregos, movidos de admiração e espanto com a realidade e insatisfeitos com explicações herdadas da tradição e dos mitos, começaram a levantar questões e buscar suas respostas. Falou um pouco aí da história da filosofia, né? Lá no começo, quando o mito tentou responder as coisas e não conseguiu satisfazer aqueles que buscavam explicações racionais e não baseadas nas histórias fantásticas dos mitos, começou a questionar a realidade de forma mais enfática, racional. Daí surge a filosofia. Então é isso daí. A 3, a 4 e a 5 estão corretas. Resposta, letra D. Vamos aqui para a última questão de hoje, né? Questão 40. Sobre o pensamento filosófico, analise o texto a seguir. Que representa a filosofia? É uma das raras possibilidades da existência criadora. Seu dever inicial é tornar as coisas mais refletidas, mais profundas. Refletidas, né? Característica da filosofia de pensar e repensar a mesma coisa. Refletir, mais profundas, né? Quanto mais tempo você requestiona o mesmo problema, mais respostas você tira dali, mais aprofundado a questão se torna, né? Então vamos lá. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos para a primeira aqui. O pensar filosófico busca a verdade nas diversas significações do ser verdadeiro. Busca e possui o significado e a substância da verdade única. Tá certo que a filosofia até busca a verdade,
Mas a filosofia nunca vai se satisfazer com uma verdade. Nunca um filósofo vai dizer que encontrou a verdade única de algo, a verdade inquestionável, o dogma que ninguém pode contestar, né? Então você não pode dizer que faz parte da filosofia buscar uma verdade única que vá servir para todos. Porque a filosofia está mais preocupada com as diferentes formas de perguntar do que com aquela verdade que vai satisfazer de maneira definitiva alguma questão, né? Então essa daqui já não pode ser considerada verdadeira, ela é falsa. O pensamento filosófico se distingue do conhecimento científico pela sua dimensão de profundidade e radicalidade. Essa é verdade. Nós podemos dizer que uma das diferenças das ciências para a filosofia é a radicalidade, é a profundidade. Então, nas ciências, até que é possível encontrar verdades. Por quê? Porque você encontra uma informação e você testa aquela informação no laboratório, ou você faz um cálculo e você encontrou uma verdade ali. Os questionamentos que a filosofia faz não são possíveis de questionar em laboratório, não são possíveis de fazer cálculos matemáticos para se encontrar. Então, como a filosofia trabalha com questões muito menos palpáveis, muito mais difíceis, ela exige reflexão e reflexão. Então ela é muito mais aprofundada, muito mais radical, muito mais longínqua. As ciências trabalham as coisas mais imediatas da vida, né? Então, essa é a verdade. A filosofia deseja conhecer as raízes da realidade, ou seja, os princípios primeiros, penetrando nela no mais íntimo e investigando-lhe o sentido, o valor e a finalidade. Tudo aqui está correto, né? A filosofia ela busca a raiz, o princípio mesmo das coisas, investigando profundamente. O pensar filosófico é caracterizado pela busca cessante do sentido último das coisas e também pode ser um saber particular acerca das questões fundamentais. A filosofia não é particular, a filosofia é universalizante, ela estuda o todo. Quem estuda as particularidades, os pedaços da realidade, são as ciências. Cada ciência estuda um pedaço da realidade. A filosofia é uma busca cessante, ela busca cessar, ela busca uma verdade onde ela não precise mais investigar, não. A filosofia ela busca incessantemente. Então, essa está errada e essa palavra também torna a alternativa errada. A filosofia não é sofia em si mesmo, nem ciência e sabedoria ao mesmo tempo. A pessoa tem que saber o que significa a palavra sofia. A palavra sofia significa conhecimento. A filosofia é conhecimento? Não. A filosofia é busca pelo conhecimento, é ânsia de conhecer. É o desejo, a procura e o amor dessa sofia. Então a filosofia não é posse do conhecimento. A filosofia é desejo, é procura e amor pelo conhecimento, pela sabedoria, né? A filosofia é uma postura diante da vida de sempre questionar, nunca aceitar verdades prontas, né? Então estão corretas. Então a resposta fica falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então pronto. Respondemos os vestibulares de 2014 e 2013 com relação ao conteúdo pensamento filosófico. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer falta de interpretação, qualquer erro na explicação, vocês sabem onde me procurar. Tranquilo? Muito obrigado.